Olá, queria agradecer a todos, né, por estar acompanhando, né, essa série de vídeos que eu tenho postado e sim, queria agradecer. Queria também dizer, desde já, que eu não sou político e que também não pretendo virar um, né. Eu só sou um cidadão indignado, né, com a situação do nosso país atualmente. E muitas das vezes a intenção deles é fazer com que a gente não fique, né, sabendo das maracutaias toda feita por debaixo do pano, né? E isso aí vai aprofundando o nosso país nessa crise sem fim. O que me traz aqui hoje, eu queria falar um pouco aqui da intenção da presidente Dilma e do PT. Nada contra o PT. Na verdade, eu tenho tudo contra o PT, porque, sinceramente, é um partido que não inspira confiança. É um partido que, desde quando se instalou no poder, eles sempre visaram benefício próprio, nunca em prol da população. O PT, ele pode, como o presidente Lula, né, ele diz antes, como nunca antes na história aconteceu, realmente ele tem razão. Nunca antes na história teve tanto roubo, nunca antes na história teve tanta corrupção, nunca antes na história teve um presidente, um ex-presidente, que corre sério risco de ir para a cadeia. Só não foi para a cadeia porque as investigações saíram da mão do juiz Sérgio Moro e foi para o Supremo, mas se tivesse para a mão do ministro, com certeza a prisão preventiva de Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, teria sido pedida. E o que acontece? Então, desde quando o PT se instalou no poder, que é essa situação. A estratégia que ele usou foi o quê? Ele começou a querer botar o povo no cabresto. Eu lembro de uma frase de Lula, quando ele, se não me engano, no segundo mandato, ele dando uma entrevista, eu não sei agora para qual veículo de comunicação foi, mas ele disse a seguinte palavra, ele disse assim, que ele ia ensinar a pescar, não dar o peixe. E o tempo se passou e tudo que ele fez foi dar o peixe. Eu não estou contra, né, os planejamentos do governo, não estou contra os programas sociais que o governo desenvolve, como Bolsa Família, essas coisas. Mas, na verdade, isso é um cabresto, né? A pessoa ela recebe aquilo e quando, na verdade, ela poderia estar trabalhando e poderia estar até recebendo uma coisa melhor. Estaria se sentindo melhor, estaria se sentindo mais digno. Mas eu sei que tem famílias que estão numa situação difícil, o marido desempregado, muitos filhos, então eles precisam desse benefício. Mas eles usaram esse benefício para poder colocar o povo no cabresto, né? Para poder fazer com que o povo acreditasse de que eles eram o salvador da pátria, e eles não são o salvador da pátria. Então, qual era a estratégia da presidente Dilma agora? O Lula, quando ele foi anunciado, isso já estava correndo o boato há muito tempo já, que ele poderia vir ser ministro, né? E aí ele se cercaria de todas as regalias, né? A investigação dele ia para o Supremo, porque ele passaria a ter foro privilegiado. Só que tem um detalhe, o juiz Sérgio Moro tinha as gravações, essa gravação não foi de agora. E quando o juiz Sérgio Moro soltou as gravações, ali apareceu o Lula falando mal de todas as instâncias de leis. E apareceu ele falando mal do Ministério Público, apareceu ele falando mal do Supremo, apareceu ele falando mal de alguns ministros, falando mal do presidente da Câmara, que na verdade ele não tem, nem nessa parte ele tem razão. Falando mal do Renan Calheiros, que também ele tem razão, né? Porque se juntar todos os três não dá um. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ficou difícil e foi fragada a conversa dele com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, né? E ali foi difícil ele poder depois entrar em contato ou conversar com essas pessoas para fazer uma manobra
para tentar fazer com que o PMDB continuasse no governo e aí pudesse dar a base de apoio, de sustentação à presidente Dilma, inclusive no impeachment. E aí o que acontece? O que aconteceu? Todas as lideranças, todo mundo correu do Lula, porque o medo era ele ligar e o telefone estar grampeado. Então ninguém queria falar com o Lula, então ele ficou sem saber o que fazer, com quem eu falo, aonde eu vou. Então, duas coisas. A Dilma, quando quis colocar ele como ministro, a primeira coisa era tirar ele da mão do juiz Sérgio Moro. A segunda coisa, isso aí ninguém pode negar, ele tem o dom da oratória, ele tem o poder de articulação. Frase de um político, que eu não vou falar o nome aqui, falou o seguinte: se o Lula for na NASA e chegar na NASA e tiver 2 cientistas falando de foguete, ele senta numa cadeira, cruza a perna e escuta. Depois de 15 minutos, ele começa a falar de foguete igualmente os cientistas. Ele é muito inteligente. Ninguém nunca negou isso, da capacidade dele. O Lula é inteligente, é articulado, ele tem uma oratória boa, tem um poder de convencimento muito grande. Isso ele tem. Então, quer dizer, se a Dilma consegue levar ele para o governo, e ele tendo esse trânsito livre entre o Congresso, a vice-presidência, o presidente da Câmara, do Senado, com certeza ele poderia render alguns frutos e até reverter a situação. Então, mas como ela não conseguiu, então agora está para dar um cargo a ele de assessor-chefe da presidência. Ele só não vai ter foro privilegiado, mas ele vai ter acesso a tudo. Mas eu acredito que agora o leite está derramado. Sinceramente, eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo. Não pensem vocês que estão me escutando esse vídeo, que o senhor Michel Temer é diferente da presidente Dilma. Não pensem vocês que o senhor Michel Temer é diferente dos políticos do PT. Ele é exatamente igual. Para me dizer que ele não sabia que a campanha da presidente estava sendo injetado dinheiro sujo da Petrobras. A me dizer que ele não sabia. Claro que ele sabia. E ele foi eleito. Ele acabou comendo uma fatia do bolo, ele foi eleito. É por isso que eu acho que ele não tem legalidade. Ele não tem legalidade para ser nosso presidente, para ser nosso representante. Então, eu sou contra o impeachment. Eu sou a favor que casse a chapa, casse a presidente Dilma e o vice, Michel Temer. E outra coisa que eu sou a favor, eu acho que pela Constituição não pode, mas se a gente tem um presidente da Câmara envolvido em maracutaia, em falcatruas, temos um presidente do Senado envolvido em maracutaia também, em falcatruas, isso não é da agora. Seria difícil pegar a presidência por 3 meses e entregar na mão do presidente do Supremo? Se eu não me engano, o senhor ministro Ricardo Lewandowski? Será que seria difícil? E aí o que o Supremo fazia? Em 3 meses marcava a eleição. E aí o povo tinha uma grande oportunidade de colocar fora PT, fora PMDB, fora PSDB e todos os partidos da base aliada que fez parte disso aí. Então, eu acho que o povo precisa ir para a rua. O povo precisa acordar. O povo precisa acordar. Eu não acredito que no nosso país não tem ninguém com mão limpa. Tem que ter alguém que tenha as mãos limpas. Tem que ter alguém que quer o bem desse país. Então, os políticos que estão aí, seja ele em todas as instâncias, em todos os graus, municipal, estadual, federal, todos os estados, esses políticos estão todos comprometidos. Você imagina se aquela lista lá da Odebrecht, desde 80, se ela é divulgada. Então, eu sou a favor do fechamento do parlamento.
Esse parlamento aí não está representando o povo. Esse parlamento aí não está representando ninguém. Esses políticos que estão aí, todos eles foram eleitos debaixo de falcatruas. Não tem nenhum. Então, eu sou a favor, sim. Dissolva tudo. Dissolva o Senado, dissolva a Câmara e vamos, sabe, marcar novas eleições. E tinha que ter uma lei nesse país. O político, ele tinha que ter uma comprovação de renda e nos 4 anos que ele exercesse o mandato, a renda dele não podia aumentar mais do que aquilo. Porque se aumentar, a não ser que ele tenha uma indústria, tenha uma fábrica, uma empresa, mesmo assim, precisa ver. Agora, o cara entra hoje na política, daqui a 1 ano, ele está milionário. Onde é que sai esse dinheiro? E os hospitais ficam aí, morrendo pessoas todo dia por falta de remédio, falta de atendimento, falta de médico. Os colégios nossos, as escolas nossas, é uma vergonha. Então, tem como a gente fazer isso? Vamos começar a limpeza pelos estados. Vamos começar a limpeza pelos municípios. Toma cuidado com quem você vota. Toma cuidado em quem você coloca lá para ser seu representante. Muitas das vezes você votou num deputado que hoje você não lembra em que deputado você votou. Você não lembra em que senador você votou. Então, toma cuidado. A gente precisa acordar. Precisamos ser um povo. O brasileiro, ele é inteligente. É um povo que ele consegue se reerguer das cinzas. É um povo que tem estratégia. Eu não acredito que a gente não tem capacidade de mudar o que está aí. Só o povo pode mudar o que está aí. Esses políticos viciados, esses políticos que estão acostumados tudo ganhar uma caixinha, sabe? Aqui onde eu moro, Zona Sul de São Paulo, eu não vou nem falar o nome, para me evitar um processo. Porque quem fala a verdade é processado nesse país. Mas tem os políticos aqui, eles sabem, vou dar recado agora para todos eles. Zona Sul de São Paulo, todos os políticos que ganham voto aqui na Zona Sul de São Paulo. Vocês só aparecem aqui em época de eleição. Fazendo churrasco, organizando time de futebol, e depois que eles ganham, nem das caras. Cadê? Cadê o nosso vereador que foi eleito aqui na Zona Sul? Que pelo menos ganhou tanto voto aqui. Teve um que foi campeão de voto, ele sabe quem é que eu estou falando. Cadê ele? Teve outro que foi o segundo. Cadê o vereador? Que foi o segundo campeão de voto aqui em São Paulo. Então o povo precisa acordar. Precisa acordar. Então, depois eu volto. Compartilhe esse vídeo.